dia a todos. Aqui está começando mais um programa Reunião de Pauta, o seu programa de notícias aqui da manhã, da Causa Operária TV. Ele é apresentado por mim, Marília Garcia, e pela companheira Isa. Hoje ela não pode participar, mas ela volta amanhã. O nosso convidado de hoje é o companheiro Diogo, mas antes do Diogo se apresentar, a gente vai dar os recadinhos aqui do início de todos os programas. A gente sempre lembra os companheiros aqui a ajudarem a financiar a nossa imprensa alternativa, exatamente se tornando membros do canal, que é uma pequena contribuição mensal, que exatamente por ser periódica ajuda muito aqui a gente pagar as nossas contas, né? A gente também chama aí todos os companheiros a se inscreverem a se inscreverem aqui no canal e a ativarem as notificações no nosso site cotv.com.br. Ali você tem condições de receber notificações, coisa que aqui no YouTube a gente não está conseguindo. Bem, dados os recados, a gente dá bom dia aqui para o companheiro Diogo. Bom dia, Diogo. Olá Marília, bom dia. Mais uma terça aqui no Reunião de Pauta. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos que assistem. Bem, então vamos para as notícias, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que atualizar é a situação da pandemia, como a gente já falou, né? Como a gente vinha denunciando aí em todo o período das eleições, e desde setembro mais ou menos, quando a imprensa burguesa passou a noticiar que haveria uma diminuição no número de casos, a gente já falou que, na verdade, não era uma diminuição, era uma falsificação dos números no sentido de preparar aí as eleições, facilitar que as políticas do governo naquele momento fossem tomadas, né? Exatamente, a gente viu isso daí quando exatamente no final das eleições, no final do primeiro turno a gente já viu o aumento, as notícias de aumento do número de casos em todo o Brasil, e no final do segundo turno o governador João Dória, ele já marcou aí a declaração no dia seguinte do final do segundo turno, né, na segunda-feira, essa segunda-feira no caso, no sentido de reduzir ali, retornar uma casa ali nas fases da pandemia. A gente estava na fase verde em quase todo o estado, agora a gente volta para a fase amarela. Tem que lembrar também que essa é uma medida, em grande medida, demagógica, né? Porque a gente vê que vai haver aí a redução do tempo em que os bares, que os comércios podem ficar abertos, mas não vai haver a proibição da volta às aulas, por exemplo, que coloca milhões de pessoas nas ruas, que finalmente é um fator enorme de infecção, exatamente porque as crianças, você não conseguindo controlá-las aí, você não consegue controlar a criança nem nos dias normais, imagina só para manter distanciamento social. Não vai acontecer, então exatamente eles são um grande vetor da pandemia, para levar para os pais, para os avós, aí, para eles mesmos. Então a gente vê aí que essa volta às aulas, na verdade, é um grande genocídio da população e é uma grande medida aí para a retomada da economia e não no sentido da preocupação com a qualidade de vida da população. Bem, sobre isso, queria saber se o companheiro Diogo tem algum comentário. Sim, aqui em Curitiba é o mesmo, né? Durante as eleições foi deixada aí a bandeira verde, né? Uma hora ou outra amarela, mas foi levado com total descaso, né? A pandemia, como se não existisse, né? Como se nada tivesse acontecendo, como se fosse um momento de normalidade, né? Um momento corriqueiro da vida nacional e também curitibana, né? Mas agora, após as eleições, a gente percebe o que aconteceu, né? Após as eleições, agora são mais 1.600 casos novos em Curitiba e 18 mortes, né? Até por isso foi adotado finalmente a bandeira laranja aqui em Curitiba, né? Coisa rara, né? Coisa
muito difícil de acontecer, né, até porque eles manipulam todos os dados para manter, né, antes das eleições, para manter a imagem do Rafael Greca, né, o golpista daqui, o golpista de Curitiba, limpa, né, mas o caso é de calamidade pública, né, o caso aqui é que a bandeira laranja só tinha aparecido uma vez antes, né, lá por setembro, né, 26 de setembro, há 2 meses, quando a gente estava aqui em 338 novos casos e 9 mortes. Né? Agora a bandeira laranja só foi aparecer chegado aí a 1.600 novos casos, 1.600 mil novos casos. Questões de leitos também, né? Aqui a porcentagem está no 96% de leitos ocupados de UTI, né? Dado também que varia sempre desses 86 a 96, né? Porque não são adicionados novos leitos, né? Mas fica sendo revezados os leitos aí para que nunca chegue a 100. Mas no caso dos hospitais, os 4 hospitais particulares aqui estão todos lotados, né? Então, a situação é que não tem leito, né? A situação é que também os casos só aumentam, né? É a mesma onda do coronavírus, só que com um descaso a mais das eleições, né? Foram 40 dias aí ignorando que existe pandemia no mundo e no país. Exatamente, a gente tem que destacar essas questões, né? Destacando isso, a gente vê a contradição que é a média móvel do número de casos, como a gente já vinha falando, que vem noticiando que a média móvel é de cerca de 300 mortes por coronavírus por dia. No caso, a média móvel é de 518, um pouquinho maior, mas ainda assim a gente vê que há um grande descompasso entre a realidade e as informações noticiadas pela imprensa. Nesse sentido, a gente tem que sacar que essa é uma verdadeira falsificação dos índices, né? Coisa que a gente viu aí na ditadura. É um negócio muito sério, ainda mais dizendo respeito à situação da pandemia. Acho que a gente tem que denunciar essa situação e mostrar, na verdade, que a situação não. Que o cuidado em relação à pandemia deixa claro que nenhum governo é científico ou tem o mínimo de interesse de cuidar da população. Pelo contrário, a gente vê que a política neoliberal, a política de ataques contra a população, ela se consolida a cada momento. Nesse sentido também, a gente vai falar sobre a questão das eleições, mas antes disso, o companheiro Diogo vai fazer mais alguns comentários. Assim, faltou dizer que agora o Greca, né, o golpista aí reeleito, por meio de fraude também, né, por meio dessas fraudes eleitorais que a gente viu, estabeleceu agora medidas restritivas, né? Então, ao invés de ativar as UPAs, né, colocar leitos, ou até estatizar hospitais aí para que se garanta, né, a saúde pública, se garanta que ninguém morra, né? Ele está colocando agora o toque de recolher, né? Então a cidade agora ganhou, né, ao invés de ganhar médicos, né, ganhar cuidados, ganhar vacinas e testes, né, ganhou agora de presente um toque de recolher que vai das 11 às 5 da manhã, né, proibindo, mantendo os shoppings até às 22, né, mantendo a atividade comercial, né, mas proibindo a circulação das pessoas, né? Então é o lockdown aí, né, que serve não para conter, né, a aglomeração, mas para colocar mais medidas restritivas, né, para aumentar a repressão, para dar desculpa aí para PM, né, ou para as guardas aí esvaziarem as ruas, né, e oprimirem ainda mais quem tiver a classe trabalhadora, né, quem tiver pelas ruas aí nesse período. Exatamente. O companheiro Diogo citando aí essa questão das restrições de das restrições decorrentes aí das bandeiras da pandemia, a gente primeiro tem que destacar que a esquerda ela tem que tomar uma posição muito clara em relação a isso. A gente vê que essa é uma questão essencial. É a exemplo do que está acontecendo na Europa. O exemplo é exatamente que os europeus
estão cogitando a retomada do lockdown, e contra essa medida a população ela tem se manifestado, feito grandes mobilizações aí contra o lockdown, que é exatamente uma medida ditatorial, né, uma medida de repressão contra a população. E nesse sentido, pela falta da política da esquerda, a gente vê que a direita, no caso a extrema direita, tem capitalizado ali as suas bases com essa política aí de apoiar a população na política contra o lockdown. Então a gente precisa deixar claro a nossa política aqui do nosso partido, que a gente é completamente contrária a essas medidas repressivas que não combatem em nenhum sentido o coronavírus, mas sim são uma forma de combater a própria mobilização social que é decorrente do aumento da crise por conta da falta de medidas governamentais na situação da pandemia. Nesse sentido também a gente tem que deixar claro que aqui em São Paulo, aqui, aqui em São Paulo, estando retomada aí a bandeira laranja em todo o estado, né? A gente vê que em alguns locais há maiores e menores restrições. No caso do ABC, a gente tem maiores restrições com o fechamento aí dos bares, de locais de jogos, com alguns locais falando em toque de recolher também. A gente vê aí que a situação em todos esses locais ela vem piorando. Eles falam que eles usam como parâmetro o nível de transmissão, que se for controlado é abaixo de 1, se for descontrolado é acima de 1. No caso, por exemplo, aqui de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Taubaté têm os piores índices aí de contaminação, seguidos da Grande São Paulo e aqui da capital também, que tem enormes índices de contaminação, inclusive já indicando aí uma superlotação dos leitos de UTI. A gente já via que essa superlotação já se desenhava muito antes da declaração do João Dória, nesse sentido de retomar a bandeira laranja, mas ainda assim ele ignorava a situação, falando que ia esperar o segundo turno das eleições para tomar alguma medida. Como a gente já falou, né, isso corrobora aí com a nossa posição. Bem, a gente acabando aqui com a pauta do coronavírus, vamos passar aqui para a pauta principal das eleições, que é uma pauta bem longa, né, a gente vai entender. A gente primeiro tem que dar o panorama geral das eleições. O nosso partido ele discutiu sobre essa questão na nossa conferência nacional, a 31ª Conferência Nacional, realizada aqui em todo o primeiro e segundo turno das eleições. Já é uma tradição do partido, né? E nesse sentido a gente realizou também essa conferência nesse segundo turno, no final de semana retrasado, e fez o balanço geral aí do avanço da direita, da perseguição à esquerda em todo o Brasil, e exatamente mostrando aí, desenhando a política da burguesia para as eleições de 2022. Nesse sentido também a gente vê que a burguesia tradicional ela vem noticiando em todos os locais que nessas eleições quem perdeu foi o bolsonarismo e o PT. Quer dizer, eles estão tentando, nesse sentido, dizer que controlar a extrema-direita, né? Porque exatamente como aconteceu nos Estados Unidos, a burguesia tradicional, representada pelo Partido Democrático, vem tentando controlar a extrema-direita representada pelo Trump. Não que eles sejam contrários à extrema-direita, mas sim que eles querem manter as rédeas da extrema-direita nas suas mãos. No sentido oposto, a gente vê aí que o PT, representante aí da esquerda tradicional, né, esquerda ligada ao Lula, que finalmente é a esquerda boicotada aí pela direita. Não é a esquerda PSOL ou qualquer coisa do tipo. O PSOL, inclusive, teve um crescimento nessas eleições, mostrando que, em grande medida, o PSOL é aquela esquerda que cresce quando a burguesia ela vai boicotar a esquerda principal, né? Quer dizer, acho que é importante destacar também que, dentro da nossa análise, a gente vê aí não uma
É uma retomada do centrão, exatamente porque os partidos mais de esquerda dentro da burguesia não foram os mais não foram os mais eleitos, mas sim o DEM, por exemplo, que é um partido dos mais direitistas dentro da burguesia. A gente tem que lembrar que o DEM era um partido da ditadura e exatamente agora ele foi um dos grandes, foi uma das siglas aí das eleições de 2020. Bem, sobre isso, o companheiro Diogo quer comentar alguma coisa? Golpe de Estado, Mudo. né? Me sinto até na ditadura militar, né? Porque os partidos que venceram, que ganharam a prefeitura, são justos os partidos da ditadura, né? Da antiga Arena e da MDB, né? Os partidos aí que mais conquistaram prefeituras foram esses, né? DEM, PP, MDB, PSDB, enfim. Enquanto isso, o PT, né? Com a ajuda da esquerda pequeno-burguesa, né? E das esquerdas burguesas aí, conseguiu atingir a marca de zero prefeituras, né, em 35 anos, né? Então, é um momento histórico, né, desse golpe, né, desse golpe de Estado, né, que se aproxima cada vez mais aqui das organizações de esquerda, né, da classe trabalhadora. Acho que esse ponto é um ponto importante aqui para a gente ressaltar, né, que a frente ampla aí, né, conseguiu isolar realmente o PT, né, e entregar aí as prefeituras para a direita e para a extrema direita. Bem, acho que é importante a gente ver o avanço da direita nessa situação, né? Como a gente falou, os partidos da burguesia, eles, quer dizer, os elementos da burguesia, em grande medida, se a gente for analisar microscopicamente na situação das eleições, grande parcela aí dos setores da burguesia tradicional, eles migraram para os partidos mais direitistas da burguesia, como o DEM, o MDB e tudo mais. E a gente precisa destacar também que os partidos de esquerda, quer dizer, o partido, por exemplo, o PCdoB, o PSOL e o PT, eles tiveram uma grande queda aí no número de prefeituras e coisas semelhantes nas eleições. A gente vê aí também, a gente analisou na nossa conferência que mesmo as candidaturas que ganharam desses partidos, em grande medida, não eram candidaturas de esquerda. Isso a gente vê pelo histórico político desses candidatos que ganharam as eleições. Quer dizer, a grande maioria, a gente chegou a cogitar 90% das candidaturas que ganharam aí com essas siglas, na verdade eram candidaturas de pessoas que são, são eram do PC, chegaram a ser do PMDB, coisas do PSDB e coisas do tipo. Quer dizer, não são pessoas de esquerda, de fato, não tem uma tradição de esquerda, mas sim são pessoas oportunistas que vão transitando entre as siglas conforme o seu próprio benefício. Quer dizer, esses partidos estão em completa crise e desagregação. A gente vê aí que eles acabam cedendo as suas legendas no sentido de esconder, né, ou no minimamente conter de forma quase desesperada essa desagregação total nas eleições. Né? A gente vê aí, até por isso, a série de medidas desesperadas desses setores da esquerda pequeno-burguesa, que são eleitoreiros, né, quer dizer, que vivem das eleições, nessa situação em que seus próprios partidos eleitoreiros estão em crise, a gente vê aí que essas medidas como a Frente Ampla, a criação de outros partidos, por exemplo, no caso o PCdoB já cogita aí a dissolução da sua própria sigla e a fusão desse partido com outros partidos direitistas para formar aí o que seria um MDB
aquela esquerda consentida aí da ditadura. Já ele, inclusive, o Flávio Dino falou exatamente essas palavras, né? A gente também tem que destacar que nesse trio, né, a gente tem o PSOL também, com as suas sublegendas, como o PCB e a UP. Em destaque, o PCB está em franca crise, ele, inclusive, foi o pior partido das eleições. A gente vê aí que o PSOL ele tem muitas relações com a burguesia. No caso, o caso mais destacado é aqui em São Paulo, com o Guilherme Boulos, que é exatamente a tentativa de criar uma alternativa ao PT. A burguesia gosta de falar que o Boulos seria o Lula 4.0, né? Quer dizer, o Lula mais controlável pela burguesia, aquele cara que não é um líder de verdade, é um líder falsificado, então é mais fácil de controlar. A questão é que o Lula, como ele é um líder de verdade, apesar de ele ser extremamente conciliador, quando colocam as cartas na mesa, o Lula tem café no bule, então ele tem como pressionar a burguesia também. Exatamente isso a burguesia não gosta, ela gosta de controlar sozinha. Né? Então, exatamente, a gente vê que o Boulos nas eleições foi exatamente a criação dessa figura que pode ser a figura da esquerda nas eleições de 2022, se todo o plano da burguesia der certo. Né? A gente trabalha para o plano da burguesia não dar certo e ser o Lula o candidato da esquerda em 2022. Bem, nesse sentido também a gente vê aí que em outros locais as candidaturas da Frente Ampla, né, elas imperaram aí na situação. Inclusive, a gente vê que a esquerda, levando essa política frente amplista, apoiou setores, inclusive, muito direitistas, como o PAS, no Rio de Janeiro. Né? Isso, inclusive, em detrimento à candidatura da Benedita, que era uma candidatura do PT. Então, a gente vê aí que houve um boicote geral às candidaturas do PT, em nível nacional. Não que o PT tenha perdido aí muitas posições, exatamente porque ele ainda é um partido muito grande, mas principalmente nas capitais a gente vê aí um enorme boicote ao PT. Bem, sobre isso, o companheiro Diogo quer comentar alguma coisa? Ele foi extremamente boicotado, né? Um dos casos aí de maior acirramento talvez tenha sido da Marília Reis, né? Em Pernambuco, né? Em que ela foi totalmente boicotada não só pelos partidos golpistas, né? Da esquerda, como da esquerda burguesa, como PSB e PDT, né? E da direita, mas também pelo PCdoB, né? Para impedir a vitória do PT, né? Nessa capital aí que é simplesmente a capital do Lula, né? A capital de origem, de nascimento do Lula. Outros pontos também a questão a questão principal é essa, né? De isolar o PT para criar uma esquerda, né? Criar uma liderança como o Boulos, né? Sem base popular, para que a burguesia consiga manobrar aí o quanto quiser, né? Que mais? No sentido do PT, tem o caso do Rio, né? Que o PT apoiou o Freixo, né? E em seguida o Freixo tirou a candidatura para apoiar o Paes, né? Ou seja, é, são casos aí que o próprio PT se submete aí ao PSOL, né? Que é um partido sem base popular, né? Em vez de usar toda a sua força, em vez de usar todo o seu tamanho como o maior partido de esquerda da América Latina, ele se submete ao PSOL, né? Que a única base que tem é a empresa capitalista, né? São os órgãos aí da Folha de São Paulo, da Veja, como o caso do Boulos, né? E que levanta a bola deles aí para isolar realmente o Partido dos Trabalhadores, o Partido da Classe Operária, o Partido da Classe Trabalhadora, né? O maior partido da classe trabalhadora, para criar esse partido aí, legenda aí, sustentando aí, inclusive, uma candidatura para a presidência em 2022 pelo Guilherme Boulos. Então,
Aqui em Curitiba também aconteceu isso, né? Muitos partidos tiraram seus candidatos principais, né? Aqui o PT também aconteceu um fenômeno assim como igual o Gilmar Tato em São Paulo, né? É, com um candidato que não tinha tanta expressão, né? Ou seja, colocou aí mais oportunidade aí para os partidos golpistas, né? Se aproveitarem da situação. Exatamente isso, a gente já vinha destacando a perseguição contra principalmente o PT e o nosso partido, o PCO. O nosso partido ele foi o partido mais perseguido percentualmente, né? Quer dizer, a gente teve 24% das nossas candidaturas indeferidas nas eleições. Inclusive, a candidatura da companheira Nina nem foi aceita pela própria posição política ali da burocracia local do TSE. A gente também já denunciou isso daí, né? E no caso do PT, ele teve maior número de candidaturas, um número absoluto, né, de candidaturas indeferidas, que chegou a mais de 700. Mesmo assim, a gente vê aí que o, o PT ele teve ganhou uma série de prefeituras e tudo mais, como a gente já falou. E também a gente vê aí que o nosso partido, apesar de ter sido muito roubado nas eleições, falando com as palavras claras, a gente teve aí um número de votos que apenas condiz ao número de filiados que o partido tem, quer dizer, só a gente tendo esse número de filiados, obviamente, a gente já teria mais votos nas eleições. A gente vê aí que nessa situação o controle das eleições ele se torna cada vez maior, né? A gente vê aí que aconteceram uma série de coisas estranhas nas eleições, por exemplo, o supercomputador do TSE parou de funcionar, foi hackeado. Daí, aqui, a contagem de votos em São Paulo, ela também ficou mais de 2 horas parada, uma série de coisas estranhas que finalmente ocasionaram nas eleições que estão acontecendo agora. A gente vê em grande medida que isso não condiz com a realidade do povo, né? Porque na situação de crise total, a situação é polarizada, e a polarização do povo é a esquerda, quer dizer, uma esquerda que traga uma alternativa de lutas para a população. Contudo, né, a gente vê que, mesmo com todo esse boicote, a esquerda, aí, pressionada pela direita, ela ajudou muito essa situação quando ela decidiu que iria não ter uma candidatura de esquerda, usar o vermelho, ter uma série de pautas para a população, mas sim, quer dizer, denunciar a fraude das eleições, denunciar a questão da falta de cuidado na pandemia com a população. Não, em vez de fazer tudo isso, a esquerda foi lá e corroborou com toda essa política direitista, inclusive passando a abandonar as cores da esquerda, né, quer dizer, o vermelho, e usar as cores da direita. A gente viu que nenhum partido, fora o nosso partido, usou o vermelho como cor principal, mas sim usou cores como laranja, azul escuro, azul, quer dizer, o próprio velho da Van lançou um vídeo falando que a esquerda estaria se fantasiando aí de direita no sentido de ganhar o voto da direita. De fato, foi por causa disso que eles se fantasiaram. E nesse sentido também a gente vê a política identitária, né? Agora é moda, todo mundo é identitário, até o próprio Covas é identitário. Ele anunciou aí que ele deve dar espaço no governo dele, ele quer mulheres e negros no primeiro escalão. Quer dizer, e associado com essa notícia, a gente tem também a notícia, inclusive é engraçado que veio logo abaixo ali no feed de notícias da Folha, sobre a primeira prefeita eleita em Bauru, que é jovem, negra, evangélica e conservadora. Quer dizer, ela é jovem, negra e mulher, mas ainda assim ela é conservadora, então ela passa, né? Então, quer dizer,
exatamente a gente vê que essa política identitária, na verdade, ela faz com ela confunde aí toda a esquerda no sentido de é, colocar um falso ser mulher uma mulher no governo e nesse sentido a política que ela está levando que qualquer outro setor é como se fosse secundário, né? Quer dizer, a coisa social é secundarizado por conta de uma coisa que, na verdade, não faz tanta diferença assim. Porque se for um homem branco que fizer uma política socialista, é o essencial para a própria população negra, para as mulheres. Muito diferente do que colocar uma mulher negra e conservadora colocada aqui. Companheiro Diogo? O partido tirou na 31ª conferência, né, do voto nulo para todas as capitais, né, para todos os votos aí, todos os candidatos, exatamente para enaltecer esse ponto, né, para fortalecer ou para reorientar a esquerda, né, que se perde aí nessa questão do mal menor, mal maior, ou identitarismo, né, vou votar uma candidata negra, mesmo que seja conservadora ou até bolsonarista, né? Ou nessa questão de escolher o menos pior, né? Ao invés de escolher ou pensar simplesmente se o candidato, né? Se a pessoa atende, né, aos requisitos da classe operária, né? Aos requisitos da classe trabalhadora. É muito simples, né? É simplesmente estudar e ver se a classe trabalhadora vai ter algum ganho com essa candidatura, né? E se não tiver, não tem problema algum, né? A gente optou pelo voto nulo, né? Exatamente porque o pré-requisito aí para qualquer tipo de candidatura, né? Pelo menos para o nosso partido ou para a visão marxista, né? Para a visão da classe trabalhadora operária, é que atenda, né, aos requisitos dela, né? Ou seja, que fortaleça, o que dê vantagens aí para a classe operária, né? Para a luta dos trabalhadores, né? Para a luta pelo socialismo, para um governo dos trabalhadores e contra o golpe de Estado, né? Então, é um ponto simples, né? Um tema simples, né? Mas que a esquerda, né, confunde inclusive a própria população, né? Colocando essa questão do identitarismo, né, ou de questões morais aí, né, ou até questões até religiosas, né, de que é preciso votar no Boulos, né, como se todo mundo fosse obrigado a votar num candidato só porque ele é de esquerda, né. O Boulos aí é uma pessoa, né, que simplesmente apoiou o golpe de Estado, né, a pessoa que simplesmente disse que a Dilma é indefensável, né, ou simplesmente também dividiu as mobilizações contra o impeachment da Dilma, dividiu a Paulista com fascistas, né, fez acordos aí com o PM, enfim, elogiou a PM durante essa corrida eleitoral, inclusive assinou termos aí junto com empresários aí da Faria Lima, enfim, coisas desse tipo mostra, né, descaradamente que não representa a classe operária, não representa os trabalhadores e por isso não merece o voto, né? Então não merece esse voto de confiança dos trabalhadores. Nesse sentido, a posição do partido, né, do PCO é bem simples, né? O voto nulo esclarece, né, todas essas confusões aí que a esquerda se mete, né, por questões morais, questões totalmente abstratas, né, e que não contribuem com a luta. Exatamente, né? A gente tem que destacar essa questão do voto nulo, é, não só falando que essa é uma posição do nosso partido, mas, como a gente já viu várias vezes, essa é uma posição do povo, né? Exatamente, a gente viu que as eleições de 2020 foram as eleições que tiveram recorde de votos anulados e pessoas que nem foram votar desde 1996, quando foi retomada, quando foi iniciada aí o uso da urna eletrônica. Então, quer dizer, foi um recorde desde o início dos tempos aí, digamos assim, dessa contagem de votos anulados ou votos
Quer dizer, que pessoas que não foram votar. Então, quer dizer, essa era uma posição da própria população. E é engraçado que no segundo turno, que é geralmente o segundo turno é aquele que é mais, a gente vê mais adesão aí por parte das pessoas, por parte do eleitorado, na verdade foi o turno que a gente teve menos eleitores. Aqui em São Paulo, a gente teve quase metade do eleitorado não foi votar no segundo turno das eleições, quer dizer, apenas 60% dos eleitores votaram entre Covas e Boulos. Quer dizer, na verdade, os eleitores do Boulos, eles são mais ou menos 40% dos 60% que foram votar. Quer dizer, um número muito menor do que seria a metade do eleitorado paulistano. E, na verdade, a gente vê aí que quem foi votar também foi muitas vezes contrariado e por conta dessa política do mal menor, exatamente querendo uma alternativa nessa situação da pandemia. Quer dizer, a gente precisa destacar isso daí porque esse fator é o fator principal para indicar a crise que a gente vê na situação política. Quer dizer, se as pessoas não foram votar porque elas não acreditavam que ia mudar nada, elas não queriam votar em nenhum dos dois e viu os dois como mais ou menos a mesma coisa. E exatamente o que é. O Bozo não tem nenhuma diferença essencial aí em relação ao Covas. A gente vê, inclusive, primeiro pelo fato de que o Boulos, sendo um candidato de esquerda, sequer condenou o Covas pelo tratamento dele em relação à questão da pandemia, quer dizer, não atacou o seu opositor, mostrando que ele é, em grande medida, conivente com a política do Covas, e isso é comprovado pelo próprio manifesto aí da burguesia, com mais de 50 signatários, decorrente da série de reuniões que o Boulos fez ali na Avenida Faria Lima. Então, exatamente a gente vê que o Boulos ele se pinta de esquerda, mas na verdade é um candidato aí que é um infiltrado da direita na esquerda, né? A gente precisa deixar isso claro. Eu acho que nesse sentido também, né? Muito na contramão daquilo que a gente vê se falado sobre os negros, sobre as mulheres, sobre os LGBT, a gente vê que essa política identitária ela é uma política que não responde de fato às necessidades desses próprios setores, né? Quer dizer, a gente vê, inclusive já foi comentado aqui pelo nosso partido, que em geral a política identitária é para confundir os setores mais da classe média alta, da política real do povo negro, desses setores, no sentido de fazer com que esses setores eles ficam sem cabeça. Quer dizer, um setor que seja mais avançado politicamente, porque exatamente esse daí é comprado pela burguesia com cargos e com uma política demagógica. A gente precisa destacar isso daí porque hoje faz um ano do caso de Paraisópolis, um momento no qual mais de 14 pessoas negras ali da favela foram assassinadas brutalmente pela polícia, que é o problema essencial do povo negro, que vai continuar, que é assassinado todos os dias na favela, assim como foi assassinado na frente do Carrefour, e mostrando aí que a política real para combate da situação do negro é a política pelo fim da polícia militar, pela organização dos comitês de autodefesa, coisa que só o nosso partido propõe. Não é verdade, Diogo? Exatamente, né? Se a gente quer realmente acabar com qualquer tipo de racismo ou opressão, né, ou da repressão, a gente tem que ir direto ao ponto, né, acabar com o próprio regime capitalista, acabar com o próprio Estado burguês, né, que é quem coloca o regime carcerário aí como método, né, que só serve finalmente para prender os pobres, prender os negros, né, só serve finalmente para massacrar, né. Durante a pandemia a gente percebe que se tornaram verdadeiros campos de extermínio, né, as prisões, né. O que foi dado para os presos foi simplesmente a condenação de morte, né. Os presos aí que muitos mal têm documentos, né, muitos mal foram julgados, né, foram presos, né, estão amontoados aí nas cadeias, né, suas famílias inclusive protestam aí pela soltura deles durante a pandemia,
porque se tornaram campos de extermínio, né? Viraram simplesmente o que o Estado, o que a burguesia sempre quis, né? Que se varresse, né, da terra essas pessoas indesejadas aí pela burguesia, né? Simplesmente porque nasceram pobres ou porque o mercado não, não concede espaço aí para que essas pessoas participem formalmente da sociedade, né? Então, os presos aí estão morrendo aí aos tantos, né? Sem tratamento médico, né? Meses atrás aí tivemos vários vídeos aí polêmicos, né? Dos presos morrendo, né? Nos corredores sem auxílio algum, né? Com problemas respiratórios. É exatamente isso, né, que o Estado capitalista, que o Estado burguês preza, né, e se configura para tanto. Então, a única maneira é a mobilização, a única maneira, né, é lutar por um partido operário, né, a única maneira é organizar em comitê de autodefesa, protestar pelo fim da PM, como a Marília disse. Nesse É, sentido, vai totalmente na contramão da esquerda pequeno-burguesa, né, que ainda busca confiança nesse Estado, né, busca as instituições, né, busca leis aí que, na verdade, só fortalecem a própria classe dominante, né, só fortalece o próprio Estado repressivo, né, com leis repressivas, enfim, leis que acabam caindo justamente reprimindo ainda mais os negros, as mulheres e os LGBTs. exatamente. A gente tem essa situação. É, a gente poderia citar uma série de exemplos sobre essa questão da política demagógica da esquerda identitária, né, que inclusive a gente discutiu sobre essa questão do identitarismo no nosso coletivo de juventude, a Aliança da Juventude Revolucionária, nesse final de semana, na nossa reunião aberta, de que acontece todos os sábados às 17 horas, na qual a gente discute uma série de questões políticas de fundo e questões políticas de fundo e questões da política cotidiana, né, no sentido de esclarecer as posições aí da juventude. Exatamente, a gente viu que a política identitária é uma verdadeira infiltração do imperialismo na, na esquerda. Bem, para finalizar o nosso programa, vamos fazer uma leitura rápida aqui dos títulos de matérias do nosso diário, Diário Causa Operária, exatamente para os companheiros acompanharem aí o restante das notícias no nosso diário. Bem, primeiramente a gente tem que a Arábia Saudita abre espaço aéreo aos aviões israelenses, né? Contrariando a histórica relação entre árabes e israelenses, a Arábia Saudita abriu oficialmente seu espaço aéreo aos aviões israelenses. A gente tem o editorial do dia que fala um pouquinho sobre o segundo turno, como a gente falou aqui, que mostra que o segundo turno é a frente ampla, né? A burguesia quer trocar Bolsonaro e substituí-lo pela direita tradicional, mas consequente nos ataques aos trabalhadores e de forma alguma querem Lula e o PT. A genocídio avançado, passadas as eleições, a pandemia volta a assombrar São Paulo, né? E a coluna do dia, por Isadora Dias, defender Biden pode, defender Pelé não. A gente também tem aqui que a Câmara ela se prepara para aprovar a reforma tributária e como a gente vinha falando, né, na França, em meio a protesto, o Senado suspende nova lei de segurança aí em relação à pandemia. A última notícia que a gente vai ler aqui é que os Estados Unidos sancionam a empresa chinesa por manter relações com a Venezuela, mostrando aí a continuidade do cerco contra a Venezuela. Bem, nesse sentido, nesse momento aqui, que é o fim, já está estourando aqui o nosso horário do nosso programa, a gente se despede, convida todo mundo a assistir o programa Escola Marxista, que ele vem logo após esse programa aqui, e eu me despeço também do companheiro Diogo. Está aqui de novo, discutindo aqui as questões sobre a frente ampla, né, sobre os golpistas aí. Esse que é o nosso papel, né, esclarecer e combater diariamente aí os golpistas, né, porque
sem atacar os golpistas, né, a gente vai a pandemia não vai ser solucionada, né, o massacre, o genocídio não vai ser solucionado, né, e por isso a discussão é o primeiro passo aí para mobilização, né? Bom dia a todos. Exatamente. Bom dia a todos e até amanhã.